E aí, pessoal do curso, aprendendo a ler o Novo Testamento, estou aqui com o doutor Alex, doutor em Teologia Sistemática, já foi professor do São Leopoldo, agora está aqui, ó, tá dando aula na web, para todos os crentes, né, Manão? É isso aí, E estamos conhecido aí. como o Alemão no Twitter. É isso aí. Então aí tentando não se envolver em muitas polêmicas, uma só de cada vez. E ele tem um canal no YouTube, depois você dá uma olhada lá, procura por ele. É só procurar a teologia do alemão que você vai achar. Aí fica bem fácil. Manão, deixa eu te fazer uma pergunta. Revelação progressiva. O que é isso, cara? Isso é coisa de liberal? Isso aconteceu mesmo? Como é que isso aconteceu? Então, revelação progressiva é um conceito que aparece nas teologias reformadas e tem duas conotações aí. Tem uma conotação que é mais ligada a um calvinismo clássico e uma ligada a um dispensacionalismo. Então a gente precisa diferenciar as duas para o pessoal entender, senão às vezes você vai pegar o material aí e vai achar que é a mesma coisa, mas não é. Eles usam a mesma terminologia, mas não é a mesma coisa. O que é a ideia da revelação progressiva? É a ideia de que quando Deus inicia a revelar-se, que Deus que se revela, né? Então ele ativamente se revela aos seres humanos, ele se revela dentro das condições cognitivas, de conhecimento que a humanidade possui naquele momento em que ela está ali vivenciando, né? Então, quando Deus se revela a Adão e Eva no paraíso, se revela dentro do mindset que eles têm ali, né? Eles não vai lá começar a revelar coisas que eles não têm condições de entender. O mesmo vai acontecer com Noé, o mesmo vai acontecer com Abraão, vai acontecer com os profetas, e assim sucessivamente. Agora, por que a gente fala de progressiva? Tá? A revelação é progressiva porque o que vem depois, que é revelado mais tarde, ele se soma ao que já foi revelado antes. Então, vou pegar um exemplo bem simples. Você pega Noé. E quando você olha Noé, no final da história dele, há uma aliança de Deus com Noé e com os animais, de não matar mais todas as formas de vida através de uma enchente, e aí então ele dá um comissionamento para Noé, uma bênção para Noé. A estrutura se assemelha com as estruturas que foram dadas lá em Gênesis 1, 2. Tá? E você tem ali de novo uma coisa que se soma àquilo que já estava lá no começo, que é o mandato criacional, né? De multiplicar, de ser bênção, de encher a terra, se repete, mas agora adicionado um dado novo. O dado novo eu não vou mais fazer isso. E um dado novo é o dado da experiência, o que já aconteceu até ali, a maldade, a consequência da maldade. Então há um progresso na revelação, há algo novo que é adicionado ao que já se sabia anteriormente. Né? Isso vai acontecer de novo, por exemplo, você vai perceber Abraão, Isaac e Jacó. A Abraão, Deus se revela, e Abraão é chamado a sair lá de Ur dos Caldeus, depois ele vai vai um pouco adiante e acaba lá em Canaã e tal, faz as peregrinações dele, e depois vem o Isaac, e Deus se revela ao Isaac como Deus do seu pai Abraão. E faz promessas para ele, e faz, vamos dizer, revela coisas a ele. Depois vem o Jacó. O Jacó é revelado, Deus se revela a ele, que ele é o mesmo Deus de Abraão e de Isaac, né, dos seus pais, e ele também dá uma promessa a Jacó. E assim você percebe, sempre olhando para trás, quando Deus vai se revelar para Moisés, ele vai dizer: eu sou o Deus dos antepassados, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então aí você percebe que Deus vai sempre adicionando um fato novo, com Moisés, por exemplo, que já pressupunha um conhecimento
de quem foram os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E assim vai. A lei vai pressupor o que veio antes, mais tarde no reinado, com Davi, Salomão, vai pressupor o que veio no tempo anterior, né, o tempo da Torá, o tempo do deserto, e os profetas vão sempre fazer menção ao que veio antes, no caso, ao mandamento do culto único ao Senhor. Então, a revelação vai sempre trazendo um dado novo, mas vai mantendo um fio vermelho, que é o fio vermelho da aliança de Deus com o seu povo, o povo de Israel, né? Então, esse fio vermelho fica claro ao longo do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento também, e os dados vão sempre sendo acrescentados. Mas, cara, me fala um negócio. Essa revelação, ela é progressiva para chegar na plenitude dos tempos e em Cristo ela é plena, ok? Exato. Ou ela só é plena em Apocalipse? Então, aí é que é interessante. Jesus é a plenitude da revelação, por quê? Porque a gente precisa, por um momento, não afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Vou fazer isso com todo cuidado para você entender didaticamente o que eu quero falar. Por um momento, você tem que esquecer que Bíblia é a palavra de Deus e lembrar-se que a palavra de Deus é aquilo que Deus fala. Tá? A palavra de Deus é o Deba Yahvé lá, né, o que o profeta está ouvindo na audição, ou vendo na visão dele, ou no sonho que ele recebeu, ou da maneira com que ele recebeu. Isso é a palavra de Deus. Isso é a revelação dele. Aí ela é também palavra de Deus à medida em que ela toma forma escrita. Naturalmente a palavra de Deus, porque ali nós não vamos separar a partezinha onde ele diz: estava dormindo, acordei e vi isso, como se isso fosse de menor valor. Não é. Essas explicações do contexto, esses acontecimentos históricos são importantes também e servem como a moldura que vai deixar mais claro para nós o que Deus está falando e fazendo. Então é por isso que a gente considera toda a Bíblia a palavra de Deus, não só as frasezinhas onde está escrito que Deus disse ou que Jesus disse. Tá? Então que fique claro isso, a gente não faz essa separação. Mas Isso era uma das coisas que eu ia colocar aqui, né? Uma coisa é revelação progressiva, outra coisa é inspiração em graus ou alguma coisa assim, como se valesse menos quem está numa revelação, entre aspas, menor, né? Não é isso. Na verdade, uma vez eu li, eu não sei se foi Karl Barth que falou, que ele falava assim que a progressão ou a evolução do ser humano foi que coube uma revelação maior. Na verdade, é quase como assim, Deus sempre se revelou plenamente, só que o homem só foi entendendo e cada vez foi evoluindo, entendendo mais e foi captando mais sobre até o ponto de chegar, eu porém vos digo, né? Que é uma ousadia de Jesus falar isso. Eu porém vos digo que ele está dizendo, olha, eu estou colocando a plenitude aqui, a revelação, e aí os apóstolos em cima do Cristo tá trazendo, e eles vão revisitar tudo e mostrar, ó, aqui já estava falando isso. Exato, e claro que a gente entende que a Paulo foram reveladas coisas, de forma que ele pode escrever o que ele escreveu, a Pedro foram reveladas coisas, aos outros apóstolos e discípulos que escreveram, também foram reveladas coisas que talvez Jesus não disse para eles, né? Mas que o Espírito Santo revelou e mostrou para eles de forma que eles puderam escrever essas cartas às igrejas. O mesmo livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse é uma espécie de, vou abrir essa janelinha aqui para a eternidade, dá uma olhada o que tem ali, fecha a janelinha e agora escreve. Então é claro que ali há uma nova revelação, algo que Jesus não disse daquela forma, disse talvez em algumas deixadas, algumas falas soltas, alguns momentos, mas como João
vive o livro de Apocalipse, na visão que ele teve, é algo singular. Né? Então, não quer dizer que em Apocalipse nós temos uma revelação maior do que em Jesus, porque seria incorreto, que Jesus é a palavra, ele é o Logos encarnado, ele é a própria palavra de Deus, né? Que cria, que dá ordem a todas as coisas e que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é o Kyrios, o Senhor. Então não temos como dizer que o livro de Apocalipse é maior que Jesus, seria ridículo falar um negócio desse, né? Mas é que a gente precisa cuidar que na nossa piedade, e como eu disse, piedade é realmente a maneira com que a gente trata o texto bíblico, a reverência que nós temos para com o texto bíblico, que ele não se torne, sem querer, que a gente venere o texto e esqueça que o texto é a palavra que o Senhor nos deu e que é dele. Né, é a origem da palavra, porque senão a gente acaba adorando o texto e não o Senhor. Não, e é o que o texto revela, e não o texto em si. Exato. Senão, de novo, a gente está com papa de papel. Eu tenho mais duas perguntas, talvez a sua resposta da primeira possa responder a segunda. Primeiro, por que os reformadores, porque o que eu entendi, a nossa linha aqui é da reforma calvinista. Por que os reformadores vieram com esse conceito? Que problema eles estavam tentando resolver para falar isso? Que assim, isso já não, eu diria assim, não é nem só uma questão dos reformadores, que você vai ver que desde Agostinho se tem uma preocupação de que haja uma acomodação do conhecimento a fatos novos que vão surgindo. Né? Então essa ideia da acomodação vem desde Agostinho. Todo mundo aí na tradição agostiniana, Lutero era agostiniano, Calvino assumidamente agostiniano também, embora não monge, né, mas era um bom intérprete de Agostinho. Todos eles vão seguir nessa mesma linha e desenvolver isso. Eu diria assim, não é um desenvolvimento direto dos reformadores, mas é um desenvolvimento da chamada ortodoxia protestante. Né, que vai ser um movimento que vai vir depois, no século XVII, que vai pegar o que os reformadores fizeram e sistematizar. Né? Então, eles que vão começar a trabalhar essa ideia com um pouco mais de cuidado. E isso vai ficar bem claro na ideia de teologia bíblica, que vai surgir no meio reformado. Gerhardus Voss, aí tem um da Vida Nova aí, que é mais recente, o Graham Goldsworth, que vai tratar esse tema de maneira assim bem clara. No meio luterano também tem autores que fazem isso, especialmente no meio pietista, como o Adolf Schlatter, que era um bom combatente acadêmico do liberalismo, né? Então ele era um acadêmico na universidade, fazendo um contraponto ao liberalismo. Então esses caras estão trabalhando com esse tipo de conceito. Eu diria que é o seguinte, para mim, na minha cabeça, é uma questão sistemática, né? Estou falando com um doutor de sistemática, que assim, se Deus é o autor da Bíblia toda, ou se a Bíblia é inspirada, por que ela não contém a mesma densidade do começo ao fim? E a resposta é porque os autores bíblicos foram entendendo a dimensão da revelação ao longo do tempo. Seria mais ou menos isso, né? É para responder uma questão sistemática ou um princípio, um dogma de que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada por Deus e Deus é o mesmo. Então, é o mesmo conceito de que eles vão falar que não tem erro, é o mesmo conceito que vão mostrar algumas diferenças, né? E vão querer... eu até conversei com meus alunos, tive uma aula só sobre isso, sobre inspiração e inerrância, os conceitos do que é uma inerrância, né? A gente faz muito anacronismo, né? Mas, assim, inerrância, você tem pelo menos 5 linhas grandes aí de inerrância, né? E, na verdade, tudo está querendo responder o que essa questão de que Deus é a inspiração e não seria o mesmo, não contém erros. Então, por que não tem a mesma densidade? Porque é uma forma progressiva. A última pergunta, porque você já respondeu uma que eu teria aqui, que é autores que falam sobre isso,
Na prática, para um leitor bíblico, o que isso quer dizer? O que isso aí vai trazer para nós, para um leitor aí que está ouvindo a gente aqui, assistindo a gente? Olha, para o leitor da Bíblia, para o pregador, para o cara que tem um pequeno grupo na sua casa, isso vai te ajudar muito a você entender o texto bíblico dentro do momento em que ele surge na história da salvação, tá? Aí quando você pegar um texto, pega lá qualquer texto lá que surge na sua mente agora, faz aquela abrida de Bíblia assim, pá. E você olha aquilo ali, tu te pergunta, tá, mas em que momento da história da revelação, da história salvífica isso está acontecendo? E às vezes pode ser, por exemplo, você pega lá um Isaías 61, por exemplo, e que vai estar falando de novos céus, nova terra e tal, e você vai dizer, peraí, mas isso aqui é, cara, 8º século. Um outro exemplo é o conceito de inferno. Certo. Certo? O conceito de inferno, se você vai lendo no Antigo Testamento, ele é muito. Como é que eu vou dizer aqui? Me ajuda, teólogo. Tardio. Não, mas ele não é palpável, né? Ah, sim, sim, não é um lugar, não tem um lugar, né, assim, tipo, como o inferno, lugar ali e tal. Isso, ou até mesmo o Satanás, né? Tanto que as Isso, pessoas vão pegar texto do Antigo personificação. Testamento e querer, não, aqui deve ser de Lúcifer, aqui é não sei o quê, mas nem. Quando a gente vai ler para valer o contexto histórico e bíblico, vai ver que isso daí é uma inferência que pouco provável. Então, o conceito de Satanás e de inferno, ele foi progressivamente sendo entregue, e no Novo Testamento, sim, aí você já tem isso de forma clara, mas não tem no Antigo Testamento, não adianta você tentar ler lá e enfiar, esse é o erro, enfiar um texto sobre Satanás, né, ou sobre o inferno físico. Exato, aí quando você entende em que momento da revelação eles estão ali, aí você evita de fazer uma leitura diacrônica, né? Problemática, né? Porque a leitura diacrônica é o quê? Você pega os textos que falam de determinados assuntos em toda a Bíblia espalhada e tenta juntar eles. Eu pensei que isso era teologia sistemática. Ai, como é bom provocar um doutor, né? Então, aí esse é um método muito problemático, né? Ele tem o seu valor? Tem o seu valor, mas se a gente fizer os devidos cuidados exegéticos na hora de separar esses textos, né? Aí ele tem valor. Se é só catar eles e jogar lá, que você falou do inferno, provavelmente eu vou pegar Jó para falar de Satanás, mas o Satanás de Jó, eu acho ele bonzinho demais. Perto Aliás, daqueles quem provoca ali é Deus, o Satanás, né? Satanás tá pois meio manso, né, mano? E aí quem faz olha lá o meu servo, vai lá. Aí o cara acorda, né, mano? Você tá esperando aquele diabão, assim, né? E aquele ali de Jó ali. O diabão muito, tá né? quando veio Jesus. Aí o cara acordou, mano. Aí o cara falou, ferrou, dormi na pista. Mas é bom, por último, meu amigo, é bom você falar que em Jesus é a plena revelação e não em Apocalipse, apesar que pode ter informações em Apocalipse, mas daí é cronológicas e não uma forma de expansão, porque senão a gente pensa que continua revelando e a gente tem uma visão de plena revelação que talvez nem Jesus ou os apóstolos tiveram, e aí já cai num outro erro teológico, né? Exato, porque aí você vai querer dizer que, tipo, no meu púlpito aqui vai ter umas revelações novas. E onde é que você vê esses problemas? Nas visões pré-milenistas, que vão surgir especialmente nos Estados Unidos, aí no século XVII, XVIII, especialmente no século XVIII, num momento de grande pessimismo histórico, e que aí o período da guerra, início da Guerra Civil, aqueles problemas que os americanos estão passando lá, e o pré-milenismo uma forma do pré-milenismo, não o pré-milenismo histórico que a gente conhece, mas o pré-milenismo milenarista.
né? Aquele do dispensacionalismo, mas ainda não o dispensacionalismo da Bíblia Scofield e tal. Ali você vai começar a ver caras falando, olha, recebi umas revelações aqui. E Jesus vai voltar em 1824. Eu recebi uma revelação aqui, que eu tinha que ir para um deserto, cavar um buraco, e lá tinha um livro de ouro, né? Um Mormon. O outro lá, eu recebi uma revelação que eu devia abrir um colégio bíblico, e eu descobri que tá todo mundo errado, só eu tô certo. E essa é a torre de vigia, né? O Testemunho de Jeová. Todos surgem no intervalo de tempo de menos de 100 anos. O adventismo vindo do milerismo, os Testemunhos de Jeová, os Mormons, o dispensacionalismo do Scofield, do Darby. Todos surgem no mesmo período, fruto de uma mesma forma de interpretar. E aí isso é problemático quando a gente diz está aberto, novas revelações venham, Deus continua falando coisas que ele não quis falar lá atrás, está falando só para nós agora. Aí a gente começa a colocar em xeque o que a própria escritura está dizendo. E aí a gente tem que ouvir seus outros 2 vídeos sobre o fechamento do cânon, e com isso a gente fecha essa tríade aqui maravilhosa. Valeu, meu alemão predileto. Se tem um alemão que eu gosto, tá aqui. E olha que esse alemão ainda nunca dividi uma bebida com ele, mas ainda hei de fazer, né, meu amigo? Em breve, em breve. Brigadão, mano.